Quando aguentar vira identidade. Você não começou assim. Ninguém começa a vida aguentando demais. Isso foi aprendido. Em algum momento você percebeu que dizer não criava tensão, que expressar desconforto gerava afastamento, que colocar limites custava afeto. E então você fez o que parecia mais seguro, aguentou. Daniel Goleman explica que o ser humano aprende desde cedo a regular suas emoções para manter vínculos. O problema começa quando essa regulação deixa de ser saudável e se transforma em autoabandono. Você não aguenta porque é forte. Você aguenta porque tem medo. Medo de ser visto como difícil. Medo de decepcionar. Medo de perder pessoas importantes. Com o tempo, aguentar deixa de ser uma escolha momentânea e vira um traço de personalidade. Você passa a se definir como compreensivo, paciente, tranquilo. Mas por dentro, algo começa a pesar. Goleman chama isso de desalinhamento emocional, quando aquilo que você sente não encontra espaço para ser expresso. Você sorri quando queria se posicionar. Concorda quando queria discordar. Permanece quando queria se afastar. E cada vez que faz isso, reforça uma mensagem interna perigosa. A sua necessidade vem depois. Aos poucos, aguentar vira identidade. E escolher a si mesmo passa a parecer egoísmo. Você começa a confundir maturidade com silêncio, empatia com tolerar demais, amor com se anular. Mas existe um custo invisível. O corpo começa a acumular tensão. A mente entra em alerta constante. A irritação surge do nada. Não é porque as pessoas são difíceis, é porque você está vivendo sem se escolher. Segundo Goleman, emoções ignoradas não desaparecem. Elas se acumulam e reaparecem como exaustão, ansiedade ou ressentimento. Você continua aguentando, mas já não sabe por quê. Continua cedendo, mas sente raiva de si mesmo depois. Continua disponível, mas cada vez mais vazio. Esse é o primeiro sinal de que algo está errado, quando você aguenta demais e começa a se perder. No próximo tópico, você vai entender por que pessoas que não se escolhem acabam sendo ultrapassadas e como a falta de limites ensina os outros a não respeitarem você. Quem não se escolhe? Ensina os outros a ultrapassar limites não são pedidos, são sinais. E quando você não coloca limites claros, o mundo aprende rapidamente até onde pode ir. Não porque as pessoas sejam más, mas porque todo relacionamento funciona a partir de referências emocionais. Se você se adapta sempre, se flexibiliza sempre, cede sempre, a mensagem fica clara, você aguenta. Daniel Goleman explica que relações humanas se organizam por padrões de regulação emocional. Quem regula demais para manter o vínculo acaba assumindo o peso que deveria ser compartilhado. Você começa cedendo em pequenas coisas, um horário que te incomoda, uma fala que atravessa, uma cobrança que não faz sentido. Você pensa, não vale a pena discutir. E, isoladamente, talvez não valha mesmo. O problema é a repetição. Cada vez que você engole algo para evitar conflito, ensina ao outro que aquele limite não existe. Não porque você disse isso em palavras, mas porque comunicou em comportamento. Com o tempo, as pessoas não te ultrapassam de repente. Elas avançam passo a passo, seguindo o espaço que você deixou aberto. E aqui acontece algo perigoso. Você começa a se sentir desrespeitado, mas não consegue apontar o momento exato em que isso começou. Porque não foi um evento, foi um processo. Goleman mostra que quando a assertividade é suprimida por muito tempo, a raiva não vai para fora, ela volta para dentro. Você não confronta o outro. Você se cobra. Se culpa. Se pergunta por que permite isso. Mas a verdade é mais simples e mais dura. Quando você não se escolhe, você ensina os outros a não te escolherem também. Não é que as pessoas aproveitam, é que você se tornou previsível na renúncia. E previsibilidade emocional gera desequilíbrio de poder. Quem sempre cede perde força relacional. Quem nunca se posiciona perde referência. Quem aguenta tudo acaba carregando o que não é seu. E quanto mais você aguenta, mais difícil fica parar. Porque agora não é só sobre colocar limites, é sobre mudar um papel que já foi aprendido. Mas isso ainda pode ser revertido. No próximo tópico, você vai entender por que o medo de perder pessoas é o verdadeiro motivo por trás da falta de limites
e como esse medo passa a controlar suas escolhas sem que você perceba. O medo de perder é o que manda em você. Você não evita limites porque não sabe colocá-los. Você evita limites porque tem medo do que pode acontecer depois. Medo de perder pessoas. Medo de criar distância. Medo de ficar sozinho. Daniel Goleman explica que, quando o medo de rejeição é maior do que o respeito por si mesmo, a inteligência emocional passa a trabalhar contra você. Ela deixa de proteger sua integridade e passa apenas a preservar vínculos, mesmo que esses vínculos te machuquem. Você começa a pensar em termos de perda. Se eu falar, posso magoar. Se eu disser não, posso decepcionar. Se eu me posicionar, posso ser abandonado. E então você escolhe o caminho que parece mais seguro. Fica. Mas ficar, nesse caso, não é lealdade. É medo disfarçado de maturidade. Goleman mostra que o cérebro emocional reage à possibilidade de rejeição como se fosse uma ameaça real. O corpo entra em alerta. A mente tenta evitar o risco. E para evitar o risco, você se cala. Só que esse silêncio cobra um preço alto. Cada limite não colocado aumenta a ansiedade. Cada conversa evitada aumenta a tensão. Cada medo não enfrentado diminui sua presença. Você permanece na relação, mas já não está inteiro nela. E isso cria um paradoxo cruel. Quanto mais medo você tem de perder alguém, mais você se perde de si mesmo. O medo passa a decidir por você. Ele escolhe o que você diz, o que você aceita, o que você suporta. E aos poucos, você deixa de viver relações. Passa a administrá-las. Mas relações não foram feitas para serem administradas à custa de si mesmo. Foram feitas para serem sustentadas com verdade. O medo de perder não desaparece quando você se anula. Ele só muda de forma. Você não perde a pessoa, mas perde a si. E isso também é perda. No próximo tópico, você vai entender como o cansaço emocional nasce exatamente desse medo. E por que o esgotamento que você sente não vem das pessoas, vem da vida que você está vivendo sem se escolher. O cansaço não vem das pessoas, vem de não se escolher. Você acha que está cansado porque convive com pessoas difíceis, porque dá demais, porque está sempre disponível. Mas isso é só a superfície. O cansaço que você sente não nasce do excesso de relações, nasce da falta de posicionamento. Daniel Goleman explica que o desgaste emocional mais profundo acontece quando há um conflito constante entre o que você sente e o que você expressa. Quando você vive em desacordo consigo mesmo, você sente incômodo, mas age como se estivesse tudo bem. Sente raiva, mas responde com calma forçada. Sente vontade de se afastar, mas permanece por obrigação. Esse esforço contínuo de se regular para não desagradar consome energia psíquica, muita energia. Não é o outro que te cansa, é o trabalho interno de se silenciar o tempo todo. Você passa o dia inteiro administrando emoções, calculando palavras, antecipando reações. Evitar conflitos vira uma tarefa constante, e o corpo sente. A mente fica sobrecarregada, a paciência diminui, a irritação aparece em momentos pequenos. Você dorme, mas não descansa. Descansa, mas não se recupera. Porque o problema não é físico, é emocional. Goleman mostra que emoções reprimidas não se dissipam sozinhas. Elas se acumulam como tensão crônica, e essa tensão se transforma em exaustão. Você começa a sentir que tudo pesa, que qualquer pedido já é demais, que qualquer conversa exige esforço. E muitas vezes você se culpa por isso. Acha que está ficando impaciente, que está menos tolerante, que perdeu algo que antes tinha. Mas o que você perdeu não foi paciência, foi o contato consigo mesmo. Quando você não se escolhe, vive em constante estado de adaptação. E adaptação contínua sem reciprocidade gera esgotamento. O cansaço é o sinal mais honesto de que algo precisa mudar. Não nas pessoas, em você. No próximo tópico, você vai entender por que evitar conflitos parece maturidade, mas na verdade cria relações frágeis, e como o silêncio constante enfraquece mais do que protege. Evitar conflitos não é maturidade. Evitar conflitos parece uma virtude, parece equilíbrio, parece inteligência emocional. Mas, na prática, muitas vezes é apenas medo bem administrado. Quando você evita todo o conflito, não está preservando a relação. Está adiando um problema que continua crescendo por dentro. Daniel Goleman explica que a verdadeira inteligência emocional não é suprimir emoções para manter a paz,
mas expressá-las de forma adequada. O problema é que muita gente confunde adequação com silêncio. Você evita falar porque não quer brigar. Evita discordar para não criar clima. Evita se posicionar para não parecer difícil. E assim, o conflito não desaparece. Ele só muda de lugar. Sai da conversa e entra no corpo. Sai da relação e entra na mente. Sai do presente e vira ressentimento. Relações sem conflito não são relações maduras. São relações frágeis. Porque não há espaço para ajuste real. Não há correção de rota. Não há verdade suficiente para sustentar o vínculo. Você mantém uma aparência de harmonia, mas perde profundidade. Com o tempo, algo se quebra. Você começa a falar menos, a se envolver menos, a se importar menos. Não porque deixou de gostar, mas porque percebeu, inconscientemente, que não há espaço para você inteiro ali. O silêncio constante cria distância emocional. E distância emocional enfraquece qualquer relação. Goleman mostra que conflitos bem conduzidos fortalecem vínculos. Eles revelam limites, reorganizam expectativas, criam respeito. Já o silêncio contínuo cria confusão. O outro não sabe onde pisa. Você não sabe até quando aguenta. Evitar conflito pode parecer maturidade no curto prazo, mas, no longo prazo, destrói a confiança. Porque confiança não nasce da ausência de tensão. Nasce da capacidade de atravessá-la juntos. Quando você foge do conflito, abre mão da chance de ser visto. E uma relação onde você não pode ser visto como não é segura, é apenas confortável. No próximo tópico, você vai entender como o corpo reage quando você se abandona emocionalmente. E por que certos sintomas não são fraqueza, são alertas. O corpo avisa quando você se abandona. O corpo percebe antes da mente, sempre. Antes de você entender racionalmente que algo está errado, o corpo já começou a reagir. Tensão nos ombros. Mandíbula apertada. Respiração curta. Cansaço constante. Daniel Goleman explica que emoções não expressas não desaparecem. Elas encontram outro caminho para se manifestar. Quando você se abandona emocionalmente para manter relações, o corpo entra em estado de alerta prolongado. Não porque haja um perigo imediato, mas porque há um conflito contínuo entre o que você sente e o que você permite sentir. Esse conflito desgasta. Você começa a sentir sintomas difusos, dores que não têm causa clara, irritação sem motivo aparente, uma sensação constante de estar no limite. Não é fraqueza, é coerência biológica. O corpo está tentando compensar aquilo que você não está enfrentando. Cada limite não colocado vira tensão acumulada. Cada palavra engolida vira peso físico. Cada vez que você se cala para não perder alguém, algo em você se contrai. E quanto mais você ignora esses sinais, mais altos eles ficam. Goleman mostra que o estresse emocional crônico altera o funcionamento do sistema nervoso. Você vive em vigilância, sempre preparado para se adaptar, sempre atento às reações dos outros. Isso consome energia vital. Por isso você se sente exausto mesmo em dias tranquilos. Porque tranquilidade externa não significa segurança interna. O corpo não quer que você aguente mais. Ele quer que você se alinhe. Ele quer que haja coerência entre o que você sente, pensa e faz. Quando essa coerência falta, o corpo vira um mensageiro final. Ignorar o corpo é insistir no autoabandono. Escutá-lo é o primeiro passo para se escolher. No próximo tópico, você vai entender por que colocar limites não afasta quem importa e como o medo dessa perda te mantém preso a relações que já ultrapassaram você. Limites não afastam quem importa. O medo que mais te paralisa não é o de falar, é o de perder. Você acredita que se colocar limites, algo vai se quebrar, que a relação não vai suportar, que o outro vai se afastar. Mas Daniel Goleman explica algo essencial. Relações saudáveis não se sustentam na ausência de limites, mas no respeito a eles. Quando uma relação depende do seu silêncio para existir, ela já está desequilibrada. Limites não afastam quem importa. Eles afastam quem se beneficia da sua ausência. Quem se importa com você de verdade pode até estranhar no começo, pode precisar se reajustar, pode sentir desconforto, mas permanece, porque o vínculo não estava baseado apenas na sua adaptação, mas na troca. Já quem só estava confortável com a sua disponibilidade irrestrita tende a reagir mal. Não porque você fez algo errado, mas porque o jogo mudou.
E isso revela algo importante. Não era proximidade, era conveniência. Goleman mostra que limites claros organizam relações. Eles reduzem ambiguidade, diminuem ressentimento, criam segurança emocional. Quando você coloca limites, a relação deixa de ser um campo de tensão silenciosa e passa a ter contornos definidos. Você não precisa mais adivinhar até onde pode ir. O outro não precisa mais testar até onde pode avançar. Limites trazem clareza. E clareza fortalece vínculos verdadeiros. O afastamento que às vezes acontece não é perda de amor, é perda de um papel que já não te servia. E isso dói, mas dói menos do que continuar se anulando para manter algo que só existe quando você se apaga. No próximo tópico, você vai entender por que autorrespeito não é agressividade e como muita gente confunde firmeza com frieza justamente porque nunca viu limites saudáveis de perto. Autorrespeito não é agressividade. Muita gente não coloca limites porque confunde autorrespeito com agressividade. Acredita que, para se escolher, precisa endurecer, levantar a voz, criar confronto. Mas isso não é autorrespeito, é reação. Daniel Goleman explica que a agressividade surge quando emoções ficam represadas por muito tempo. Quando você passa meses ou anos se calando, o limite não sai com clareza, sai com explosão. E então você reforça uma crença perigosa. Quando eu me posiciono, machuco. Não é verdade. O que machuca é o acúmulo. O silêncio prolongado. A ausência de pequenos limites colocados no tempo certo. Autorrespeito é firmeza tranquila. É clareza sem ataque. É dizer, isso não funciona para mim, sem precisar justificar demais. Não há raiva nisso. Há alinhamento. Quando você se respeita, não precisa convencer o outro. Não precisa ganhar a discussão. Não precisa provar nada. Você apenas se mantém inteiro. Goleman mostra que pessoas emocionalmente maduras conseguem sustentar desconforto momentâneo para preservar a integridade a longo prazo. Elas sabem que um limite bem colocado pode gerar tensão agora, mas evita desgaste contínuo depois. Autorrespeito não é levantar muros, é traçar fronteiras. Muros isolam. Fronteiras organizam. Quando você age com autorrespeito, algo muda na sua energia. Você fala menos, mas com mais peso. Explica menos, mas se faz entender mais. E, principalmente, você para de se sentir culpado por existir. No próximo tópico, você vai entender como o silêncio constante se transforma em ressentimento e por que tanta gente que aguenta tudo acaba ficando amarga sem perceber quando isso começou. Quando o silêncio vira ressentimento. O ressentimento não nasce de um grande conflito. Ele nasce da repetição do silêncio. Cada vez que você engole algo para manter a paz, parece pequeno, administrável, inofensivo. Mas o silêncio não some, ele se acumula. Você começa a sentir irritação por coisas mínimas, uma fala atravessada, um pedido simples, uma cobrança comum. E não entende por quê. O que está acontecendo não é exagero, é acúmulo. Quando você não se escolhe, a emoção que deveria ir para fora volta para dentro. E emoções voltadas para dentro não se dissolvem, elas se transformam. O silêncio prolongado vira mágoa, a mágoa vira irritação, a irritação vira afastamento emocional. Você continua presente fisicamente, mas já não está disponível de verdade. Começa a responder no automático, a participar sem entusiasmo, a ouvir sem presença. E então surge uma culpa confusa. Você pensa que está ficando frio, que perdeu a paciência, que não é mais a mesma pessoa. Mas o que mudou não foi seu caráter. Foi o limite do quanto você consegue se abandonar sem adoecer. O ressentimento é um sinal claro de que algo está desalinhado, não com o outro, com você. Ele aparece quando você percebe, mesmo sem admitir, que está fazendo mais do que pode sustentar, que está aceitando mais do que concorda, que está cedendo mais do que escolhe. E aqui existe um ponto crucial. Ressentimento não é falta de amor, é falta de autorrespeito praticado. Enquanto você tenta ser compreensivo o tempo todo, algo dentro de você pede reconhecimento. Não reconhecimento externo, reconhecimento interno. Reconhecer que aquilo não está bom, que aquele acordo é injusto, que aquele silêncio está custando caro. Se você ignora isso, o ressentimento cresce, e quando cresce demais, vira afastamento brusco ou explosão. Nenhum dos dois resolve.
No próximo tópico, você vai entender por que se escolher traz alívio imediato, mesmo quando a situação externa ainda não mudou, e como esse alívio é o sinal de que você voltou para si. Se escolher traz alívio imediato. O alívio não vem quando o outro muda, vem quando você muda de lugar. Muita gente acredita que só vai se sentir melhor quando a relação melhorar, quando a pessoa entender, quando a situação se resolver. Mas Daniel Goleman mostra algo diferente. O sistema emocional responde primeiro à coerência interna, não às circunstâncias externas. Quando você se escolhe, algo relaxa imediatamente, mesmo que a conversa difícil ainda não tenha acontecido, mesmo que o cenário continue o mesmo, porque o conflito principal deixa de existir. O conflito entre o que você sente e o que você faz. No momento em que você decide não se abandonar mais, o corpo percebe. A respiração muda. A tensão diminui. A mente desacelera. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de lutar contra si mesmo. Goleman explica que a autoconsciência emocional é o primeiro pilar da inteligência emocional. E essa autoconsciência não é apenas perceber emoções, é agir de acordo com elas de forma responsável. Quando você se escolhe, você envia uma mensagem interna poderosa. Eu importo. Essa mensagem reorganiza todo o sistema emocional. Você para de ruminar, para de ensaiar conversas na cabeça, para de se preparar para conflitos que nunca chegam. Mesmo que o outro não mude, você já mudou. E isso muda tudo. O alívio que surge não é euforia, é estabilidade. Você sente que pode sustentar suas decisões, que não está mais se traindo, que não precisa mais se explicar tanto. Esse alívio é o sinal mais claro de que você voltou para si. No próximo tópico, você vai entender por que algumas relações mudam quando você muda, e como esse reposicionamento redefine completamente a dinâmica com as pessoas ao seu redor. Quando você muda, as relações mudam. Relações não mudam porque alguém decide mudar, elas mudam porque a dinâmica muda. E a dinâmica muda quando você muda de lugar. Enquanto você aguenta tudo, o outro não precisa se ajustar. Enquanto você se adapta sempre, a relação permanece confortável para quem recebe. Daniel Goleman explica que relações funcionam como sistemas emocionais interdependentes. Quando um elemento do sistema muda, todo o sistema precisa se reorganizar. É por isso que, quando você começa a se escolher, algo acontece. Algumas pessoas estranham, outras testam seus limites. Algumas se aproximam de um jeito novo, outras se afastam. Nada disso é aleatório. Você deixou de ocupar o papel que sustentava aquela dinâmica, e o sistema responde. Antes, você absorvia tensões. Agora, você devolve clareza. Antes, você compensava desequilíbrios. Agora você expõe. Isso não é confronto, é consequência. Relações saudáveis se ajustam. Relações dependentes resistem. Quando alguém se incomoda com o seu limite, não é o limite que incomoda, é a perda do acesso irrestrito a você. E aqui está um ponto importante. Isso não significa que você está certo e o outro está errado. Significa apenas que a relação estava baseada em um acordo silencioso, e esse acordo foi rompido. Goleman mostra que maturidade emocional inclui a capacidade de tolerar frustração sem punir o outro por isso. Algumas pessoas conseguem, outras não. Quando não conseguem, se afastam. Isso dói, mas também esclarece, porque relações que só funcionam quando você se anula não são relações de troca, são relações de dependência. Quando você muda, algumas relações acabam, outras amadurecem, outras começam. O erro não é perder relações ao se escolher. O erro é perder a si mesmo para mantê-las. No próximo tópico, você vai entender por que se escolher não é egoísmo e como o autorrespeito é, na verdade, a base de qualquer relação saudável. Se escolher não é egoísmo. Durante muito tempo, você aprendeu que se escolher é pensar demais em si, que priorizar suas necessidades é falta de empatia, que colocar limites é ser frio. Essa ideia é uma das maiores distorções emocionais que existem. Daniel Goleman explica que empatia verdadeira não nasce do autoabandono, nasce da autorregulação. Só consegue considerar o outro de forma saudável quem não está em guerra consigo mesmo. Quando você não se escolhe, não está sendo altruísta, está apenas se sacrificando para evitar desconforto. E sacrifício constante não cria relações profundas.
cria ressentimento, dependência e desequilíbrio. Egoísmo é usar o outro sem considerar suas necessidades. Autorrespeito é considerar as próprias necessidades sem usar ninguém. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando você se escolhe, você não deixa de se importar. Você deixa de se anular. Você continua disponível, mas não ilimitado. Continua empático, mas não submisso. Continua presente, mas inteiro. Goleman mostra que pessoas emocionalmente maduras conseguem sustentar duas verdades ao mesmo tempo: a importância do vínculo e a importância do próprio limite. Não é uma escolha entre você ou o outro, é uma escolha entre verdade ou adaptação forçada. Quando você se escolhe, suas relações ficam mais claras. Você sabe até onde vai, o outro sabe o que esperar. Isso reduz jogos emocionais, reduz expectativas irreais, reduz frustrações silenciosas. Autorrespeito não afasta relações boas, ele afasta relações confusas. E isso não é egoísmo, é higiene emocional. No próximo tópico, você vai entender como dizer não sem culpa e por que a culpa aparece justamente quando você começa a fazer algo certo por si mesmo. A culpa aparece quando você começa a fazer o certo. A culpa não surge quando você machuca alguém. Ela surge quando você muda um padrão. Por isso, muitas vezes, a culpa aparece exatamente no momento em que você começa a se escolher. Daniel Goleman explica que a culpa, nesses casos, não é um sinal moral, é um reflexo emocional condicionado, uma resposta aprendida. Você foi treinado para associar amor à adaptação, pertencimento à disponibilidade, aceitação ao silêncio. Então, quando você diz não, o corpo reage como se algo estivesse errado, mesmo quando você sabe, racionalmente, que está fazendo o necessário. A culpa não significa que você errou. Significa que você saiu do papel que esperavam de você. Ela aparece porque o sistema emocional ainda está ajustado ao antigo padrão, agradar para manter o vínculo. E mudar padrões sempre gera desconforto. Goleman mostra que emoções aprendidas não desaparecem com o entendimento intelectual. Elas precisam ser atravessadas com consistência. No início, dizer não vem acompanhado de culpa. Depois, vem com alívio. E com o tempo, vem com naturalidade. A culpa perde força quando você não volta atrás. Quando você sustenta o limite sem justificar demais, sem pedir desculpas por existir, sem tentar compensar. Cada vez que você mantém o limite apesar da culpa, você ensina ao seu sistema emocional uma nova associação. Se escolher, não destrói vínculos reais. A culpa não é um alerta para recuar. É um sinal de transição. Ela marca o ponto exato em que você deixou de se abandonar. No próximo tópico, você vai entender como dizer não, de forma clara e firme, sem agressividade e sem explicações excessivas. E por que a simplicidade é a forma mais poderosa de autorrespeito. Dizer não, sem se explicar demais. A maioria das pessoas não sofre por dizer não, sofre por tentar justificar o não. Quando você se explica demais, abre espaço para negociação. E quando abre espaço para negociação, o limite deixa de ser limite. Daniel Goleman explica que a comunicação emocionalmente madura é clara, direta e proporcional. Ela não tenta convencer, ela informa. Dizer não exige discurso, exige alinhamento. O excesso de explicação geralmente nasce da culpa. Você sente que precisa suavizar o impacto, que precisa proteger o outro do desconforto, que precisa provar que não está sendo egoísta. Mas toda explicação longa carrega uma mensagem implícita. Talvez eu possa ceder. E o outro percebe isso. Dizer não de forma saudável é simples, é curto, é firme, é respeitoso. Isso não funciona para mim. Agora não posso. Prefiro não fazer. Sem justificativas emocionais, sem histórias, sem pedidos de desculpa por existir. Goleman mostra que quanto mais seguro você está do seu limite, menos palavras são necessárias. A firmeza vem do tom, não do conteúdo. No início, isso parece duro. Você sente vontade de explicar, de compensar, de aliviar. Mas com o tempo, algo muda. Você percebe que relações saudáveis não exigem longas defesas. Elas respeitam sinais claros. Quem insiste depois de um não claro não está confuso, está testando. E testes só existem onde há brecha. Quando você aprende a dizer não, sem se explicar demais, você protege sua energia, evita desgaste e mantém o respeito mútuo.
No próximo e último tópico, você vai integrar tudo isso em uma mudança definitiva. O ponto em que você para de aguentar demais e passa a se escolher de forma consistente. O ponto em que você para de aguentar e começa a se escolher. Existe um momento silencioso em que algo muda. Não é um confronto. Não é uma virada dramática. É uma decisão interna. Você percebe que continuar aguentando custa mais do que enfrentar o desconforto de se posicionar. Daniel Goleman mostra que a maturidade emocional não acontece quando você aprende técnicas novas, mas quando passa a agir de forma coerente com o que sente, de maneira repetida. Se escolher não é um evento, é uma prática. Você começa pequeno, um limite simples, uma resposta honesta, um não sustentado. E aos poucos, o padrão muda. Você deixa de calcular tudo, de antecipar reações, de viver em estado de alerta emocional. Você não endurece, você se estabiliza. As relações que permanecem ficam mais verdadeiras. As que se vão revelam o que eram. E você para de carregar culpas que nunca foram suas. O maior ganho não é externo, é interno. Você recupera energia, clareza, presença. Você para de se sentir dividido entre agradar e se respeitar. Porque entende, finalmente, que respeito não é negociável. A partir desse ponto, algo se encerra. Você não aguenta mais por medo, não cede por culpa, não permanece por hábito. Você escolhe porque quer e sai quando precisa. Isso não te torna frio, te torna inteiro. E quando você vive inteiro, relações deixam de ser um lugar de desgaste, passam a ser um lugar de troca. Esse é o verdadeiro crescimento. Parar de sobreviver emocionalmente, começar a viver com autorrespeito.